Olá, pessoal! Então, tô gravando essa videoaula para vocês, pra gente fazer a correção dos exercícios da apostila, né, da nossa última aula, que eu deixei para vocês resolverem, que é da página 12, do exercício 1 ao exercício 5. Esse primeiro exercício, ele pede, ó, construa o gráfico das funções a seguir. Então, o primeiro passo é o seguinte, pra gente fazer a construção desse gráfico, é um gráfico, ó, se vocês observarem, eu tenho uma função aqui do primeiro grau, ó, obedece essa lei de formação, ó. Y é igual a x mais b, né? Isso nós já vimos, falei na aula anterior, que a função é a lei de formação da função do primeiro grau. É uma função porque o y depende do x e é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Então, aqui é como se fosse a fórmula geral de uma função do primeiro grau. Esse a e esse b são números que a gente chama de coeficientes, né? Esse a é um número que pertence ao conjunto dos números reais, com exceção do zero. Então, quando eu falo que é número real, vale positivo, negativo, fração, decimal, só não vale raiz de índice par e radicando negativo. E também não vale o zero, porque se aqui for zero, zero vezes x vai dar zero, o x desaparece. Ela vai deixar de ser uma função do primeiro grau. E o b, a gente fala que pertence aos reais. Ah, o b pode ser zero? O b pode. Então, se vocês observarem da letra A, B, C e D, todas são funções do primeiro grau, ó. Essa daqui, lembrando que f de x é a mesma coisa que y, então, se eu colocar y é igual a x mais b, ou se eu colocar f de x é igual a x mais b, é a mesma coisa. Então, aqui é o seguinte, ó, quem é o a nesse caso? O a é o valor que multiplica o x, que é o 3. Quem é o b? É o menos 6, é o termo independente. Nessa de cá, quem é o a? O a é quem acompanha o x, no caso aqui é menos 1. Quem é o b? É o 5, é quem não tem x. Quem é o a aqui? Menos 2, que é o valor que acompanha x. Quem é o b? 4. Aqui o a é menos 2 e o b é 3. Então, são todas funções do primeiro grau. Ah, como é que eu faço para construir esse gráfico? Eu lembro que eu comentei com vocês na aula passada. Tem dois caminhos para construir esse gráfico. Eu posso montar uma tabelinha, jogar valores para x, achar y e montar o gráfico. Ou eu posso usar alguns valores que são interessantes na construção do gráfico, que são os pontos onde o gráfico intercepta tanto o eixo x quanto o eixo y. Eu vou só aqui fazer o desenho dos eixos aqui com a régua. Vou fazer de todos os eixos, ó, que eu já deixo pronto. Lembrando que, ó, quando eu falo o gráfico intercepta o eixo y, se é uma função do primeiro grau, o gráfico sempre vai interceptar o eixo y no valor de b. Ah, e como é que eu faço para descobrir o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x? É só igualar a função a zero e achar esse resultado, ó. Então, ó, aqui se vocês observarem, a letra A, ó, montei só os planos cartesianos aqui, ó. X e y, né? Tem todos aí x e y. Eixo x, eixo y e assim por diante. Então, se eu começo por esse primeiro aqui, quem é o b? O b é o menos 6, não é? É o termo independente. Então, esse b é sempre o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Então, é só vir aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, tá aqui, ó. Esse é o b, menos 6. E aí? Mas eu tenho que descobrir também o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Para você descobrir isso, basta pegar a função e igualar ela a zero. Ó. Igualou a zero, você vai achar o valor de x, que é o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo x. Então, vai ficar 3x igual a 6, o 3 multiplicando eu passo dividindo. 6 dividido por 3, x igual a 2, ó. Certo? Então, aqui, ó. 1, 2. Então, o gráfico vai passar pelo b, que é menos 6, e pelo 2 aqui, que a gente chama que é a raiz da função, né? É o zero da função, é o valor de x que torna o resultado de y igual a zero. Então, se você tem dois pontos, basta você traçar a reta, ó. A geometria é bem clara, ela fala por 2 pontos, eu tenho uma reta. Então, não precisa mais do que isso, ó. Se vocês observarem, o gráfico vai ficar assim, ó, passando pelo b e pelo valor de x, que nós encontramos igualando a zero a função. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Então, nessa letra B, quem é o B? É o 5. Então, eu venho aqui, ó, é o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas como é que eu faço para descobrir, nesse caso aqui, o A? Mesmo caso, vou igualar a zero, então vai ficar 5 menos x igual a zero.
esse 5 tá positivo, eu passo negativo. Depois multiplico por menos 1, x igual a 5. Ele vai passar no B, que é 5, e no x também aqui, que é 5, ó. 1, 2, 3, 4. Vou prolongar aqui um pouquinho, ó, 5. Ele vai passar por esses dois pontos, o 5 aqui do x e o 5 do y, que é o valor de B. Então, vou passar régua aqui. Uma coisa interessante, ó, se vocês observarem a diferença dos dois gráficos. Esse gráfico aqui, a gente fala que é de uma função crescente. À medida que x está aumentando, o y está aumentando, está em crescente. Ela sempre, a função do primeiro grau é crescente quando esse a aqui, ó, que é o valor que acompanha x, é positivo. Então, nesse caso aqui, o a é 3 positivo, então ela é crescente. Já na letra B aqui, se vocês observarem, o a é menos 1, que é o valor que acompanha x. Então, o gráfico é decrescente, ó. Então, para o gráfico ser crescente ou decrescente, basta olhar o sinal do A. A positivo crescente, A negativo decrescente. Vamos fazer o de cá? Quem é o B? O B é 4. Então, vai tocar o eixo Y 4. 1, 2, 3, 4. E para tocar o eixo X, vai igualar a 0. Meu espaço aqui tá pouco. Vou tentar fazer mais em cima aqui, ó. Então, vai ficar menos 2x mais 4 igual a 0. O 4 positivo passo negativo, né? Multiplico por menos 1, 2x igual a 4. O 2 multiplicando, eu passo dividindo. 4 dividido por 2, vou achar que x é igual a 2. Pronto, ó, x igual a 2. 1, 2. Então, por esses dois pontos, eu tenho esse gráfico. E esse aqui, vocês vão observar que ele também vai ser decrescente, ó. Porque o a é negativo, ó, a é menos 2, então o gráfico é decrescente, igual esse, que o a é negativo, certo? Vamos fazer letra D? Valor de B, 3, tem um ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Então, no 3 aqui, vou até marcar aqui, eixo X e eixo Y também. E para a gente descobrir o ponto onde o gráfico toca x, vou pegar a função igual a 0, ó. 3 menos 2x igual a 0. 3 positivo, eu passo negativo. Multiplico por menos 1, então vai ficar 2x igual a 3. Depois o 2 multiplicando, eu passo dividindo. 3 dividido por 2, x é igual a 1,5, ó. Então, o ponto onde o gráfico toca x, ó. 1, e aqui 2. 1,5 tá aqui, ó, entre o 1 e o 2. 3 sobre 2, né? Esse aqui, se vocês observarem, também é uma função decrescente, ó. O a é negativo, é menos 2. Pronto, ó. Vou só traçar aqui a régua, tá vendo? Acabamos de construir os 4 gráficos da primeira questão. Então, basta a gente focar que B é o ponto sempre onde o gráfico toca o eixo Y, e para achar o ponto onde o gráfico toca o eixo X, basta igualar a 0 que a gente acha esse ponto, certo? Vamos fazer a próxima? Vou pegar uma folhinha aqui para me ajudar. A próxima fala o seguinte, ó. Uma operadora de telefone fixo oferece a seus clientes um plano econômico cuja conta mensal é composta por uma parte fixa, que é a assinatura, no valor de R$ 35,00. Então, vou colocar assim, ó. Questão 2. Qual vai ser o valor da conta? É uma taxa fixa, que é R$ 35,00, e mais uma parte variável, que custa 15 centavos por minuto de ligação. Então, a pessoa vai pagar 35 mais 15 centavos por minuto, ou seja, vezes X. Ele pergunta o seguinte: um cliente que aderiu a esse plano e que durante um mês gastou 60 minutos em ligações, pagará uma conta em qual valor? Porque eu já montei a função. Se vocês observarem, isso aqui representa também uma função do primeiro grau, ó. Se vocês observarem o C, que é o valor da conta no lugar do Y, o A é 0,15, o B é 35 e o X, nesse caso aqui, é o tempo de ligação em minutos. Então, representa uma função do primeiro grau. Essa pergunta foi o seguinte: mas se a pessoa gastou 60 minutos, ó, em ligação, quanto que ela vai pagar? É só multiplicar, então vai ficar 35 mais 15 centavos vezes 60. O que eu não posso esquecer é que eu tenho uma adição e uma multiplicação. Então, primeiro eu tenho que multiplicar. Então, 0,15. Opa! Minha calculadora hoje não está muito boa, não. 0,15 vezes 60 vai dar 9. Então, ela vai pagar R$ 35,00 mais R$ 9,00. Então, essa soma aí, ela vai pagar R$ 44,00.
Então, se eu buscar as alternativas aí, se vocês observarem, a letra D, R$44. Certo? Vou passar para a próxima, questão 3. Questão 3 fala o seguinte: o gráfico de uma função afim intersecta o eixo das abscissas, que é o eixo x, no 3, e o eixo das ordenadas no 12. Então, se fosse para a gente construir o gráfico, olha, fazer um esboço do gráfico, ó. Ele vai passar no x igual a 3 e no y igual a 12. Então, seria um gráfico desse daqui, ó. Certo? Então, informações com exercício fala, passa no x igual a 3 e no y igual a 12. Aí ele falou o seguinte, olha. Qual é a taxa de variação dessa função? O que é a taxa de variação da função do primeiro grau? Quando a gente volta na função do primeiro grau, a taxa de variação é sempre o valor do A, que é o valor que multiplica x. Essa é chamada taxa de variação. Ah, mas como é que eu acho a taxa de variação no gráfico? Basta a gente trabalhar com a variação. Então, o A, que é a taxa de variação, vai ser a variação do eixo y dividido pela variação no eixo x. O que é a variação no eixo y? Olha, a variação aqui é o zero. Então, teve uma variação de 12 menos zero. O que seria a variação do eixo x? Do 0 até o 3. Então, 0 menos 3. Então, toda vez que você tiver o gráfico e quiser achar o valor de A, aqui a gente já sabe que o B é 12, ó. Mas e o A? Basta você dividir, fazer a variação de y dividido pela variação de x. Então, vai ficar, ó, 12 menos 0 é 12. 0 menos 3 é menos 3. 12 dividido por menos 3 vai dar menos 4. Então, essa é a taxa de variação, é o valor do A. Interessante a gente lembrar que é uma função decrescente. Então, A tem que ser negativo. Ok? Próximo. Exercício 4. Olha o que o 4 fala. Uma barra da PUC, ó. Uma barra de metal com temperatura inicial de menos 10, então, que no próprio gráfico a gente vê, ó, que começa no menos 10, é aquecida até atingir 30 graus. O gráfico a seguir representa a variação da temperatura dessa barra em função do tempo medido em minutos. Então, o que o exercício pede? Ele pede o seguinte, ó. Com base nas informações, marque um pouquinho. Com base nas informações contidas nesse gráfico, é correto afirmar que o tempo medido em segundos gasto para que a temperatura dessa barra atinja 0 graus é. Então, aqui, ó, ela vai atingir 0 graus de temperatura nesse ponto aqui, ó. Então, o y aqui vale 0, mas eu preciso descobrir quem é o x. Eu sei que aqui vai do x vai do 0 até o 5, mas eu tenho que saber que ponto que é esse aqui. Então, é isso que a gente tem que descobrir. É fácil de descobrir? Muito fácil, ó. Eu sei que é uma reta. Se é uma reta, eu sei que é uma função do primeiro grau. Obedece essa lei de formação. Y é igual a x mais b. O B não é o ponto onde o gráfico toca o eixo Y. Então, se vocês observarem, o gráfico toca o eixo Y menos 10. Então, o B, eu já sei que vale menos 10. Então, na hora de montar a função, ó, eu já sei que o B vale menos 10. Vou colocar aqui. Mas eu preciso ainda achar o valor do A. Como é que eu vou achar o valor do A? O A é a taxa de variação. Eu acabei de explicar no exercício anterior que para a gente achar esse A, basta a gente calcular a variação, ó. Vai daqui até aqui, qual é a variação no eixo Y? Se foi do menos 10 até o 30, 30 menos 10 é uma variação menos 200 dá mais, 30 mais 10 é 40. Então, a variação do eixo Y é 40. A variação do eixo X vai do 0 até o 5. Então, nesse caso, do 0 até o 5, 5 menos 0 vai dar 5. Então, essa variação aqui é 5. Então, o A vai ser a variação de Y, que é 40, dividido pela variação de X, que é 5. 40 dividido por 5 vai dar 8, ó. Esse é o A. Então, qual é a lei da função? Y é igual a 8x menos 10. Então, essa é a lei da função. Lembrando que esse A é positivo, porque a reta é crescente, né? Diferente daquele que a gente viu que ele era decrescente. O que ele pedia? Não quer esse ponto aqui? Que ponto que é esse? É o ponto onde o Y vale 0.
Então, eu vou pegar essa função aqui e substituir no y0, ó. Então, vai ficar 8x menos 10, que nós vamos descobrir quem é o x. Esse 10 subtraindo, eu posso passar ele somando. Depois, o 8 multiplicando, eu passo dividindo. 10 dividido por 8. Se eu faço essa divisão, ó, 10 dividido por 8, vai dar 1,25 minutos. Né? Se vocês observarem que a unidade é minutos. Mas aqui, de acordo com o enunciado, ele pede isso em segundos. Então, você pede em segundos, vou pegar 1,25 e multiplicar por 60, né? Porque 1 minuto é em 60 segundos. Então, se eu multiplico por 60, vai dar 75. Então, a resposta nesse caso aqui vai ser a letra A. Certo? Vamos fazer a 5 para a gente fechar? O espaço aqui tá pouco. Mas eu acho que cabe a 5 aqui, ó. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade infantil no Brasil, que era de 26,8% em 2002, caiu para 15,4% em 2012. Supondo-se que essa redução tenha se dado segundo uma função do primeiro grau, é correto afirmar que essa taxa continuasse a diminuir na mesma velocidade, ela seria em 2018 de aproximadamente quanto? Então, olha, é fácil a gente entender isso. Aqui, ó, ele falou que é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, você tem o ano aí de 2002 e seu próximo você tem 2012. Eu vou só fazer o esboço do gráfico, não estou contando, não estou medindo, só o esboço. Em 2002, o valor era de 26,8, aqui, ó, 26,8. Em 2008, o valor é de 15,4. 2012, né? O valor é de 15,4. Um pouquinho menor. Então, aqui, se vocês observaram, com esses dois pontos aqui, eu posso traçar a reta, concorda? Então, aqui, vocês vão observar que é uma função do primeiro grau. Nesse caso, o que eu posso fazer? Para a gente achar a taxa de variação, que é o valor do A, foi aquilo que eu expliquei agora há pouco para vocês. A taxa de variação, o valor de A, vai ser a variação de Y dividido pela variação de X. A variação de Y, 26,8, vou anotar aqui, menos 15,4. A variação de X seria 2012 menos 2002. Se eu faço essa subtração e essa divisão, vai dar 1,14. Confiram aí que vocês vão ver que vai dar 1,14. Só que é o seguinte, é uma variação de 1,14 e nós estamos em 2012. Ele quer que a gente descubra em 2018. São quantos anos depois de 2012? Não são mais 6 anos? Então, vai ser 1,14 vezes 6. Então, a variação vezes 6. Se eu faço a multiplicação de 1,14 vezes 6, é uma variação de 6,84%. Se ela estava 15,4, ela vai reduzir 6,84, então vai ser 15,4 menos 6,84. 15,4 menos 6,84 vai dar 8,56. Vai ser o valor de 2018, que a resposta aqui seria, no caso aí, um valor aproximado, né? 8,56 seria de 8,6. Letra D. Certinho? Então, essa foi a correção dos últimos exercícios.